Fala pessoal, Sebastião Parreiro, o Agro tem voz. E olha com quem nós estamos aqui, voltando do bate-papo, com o Luciano e com a Maria, lá do Tocantins, que levou o nome Tocantins na prova da BQM no final do Proto Futuro. E eles vão falar do projeto que eles têm aí para vocês do Tocantins e todo o Norte e Nordeste. Só antes da Maria falar, a Proto Futuro é uma prova principal que tem em São Paulo, que é o congresso da ABQM, que é a Associação do Quarto de Milhas. Então, é o principal evento. Então, muita gente vê as coisas acontecendo pela internet nos Estados Unidos, mas aqui nós temos um dos maiores eventos do mundo e a mesma coisa que está nos Estados Unidos. O evento é bonito igual dos Estados Unidos. Eu acho melhor. Eu sinto que eu estou, assim, num lugar encantador, saio de lá muito feliz, gasto muito dinheiro, compra bota, sapato, vai comprando os trem, né, que a gente fica doido, mas é um evento principal do cavalo, então é como se fosse uma final do Brasileirão, jogando Flamengo e Corinthians. Depois a Maria explica da nossa live do encorajamento, mas eu queria complementar o que você disse aí, sobre esse negócio de estar lá. Para o criador, é muito interessante o Proto do Futuro, porque o Proto do Futuro só acontece uma vez na vida do animal. É o cavalo que está no ano de fazer 4 anos, o ano hípico de completar 4 anos. Ele não tem outro Proto do Futuro, é só aquela. É outro animal. E a gente não sabe, porque todos ali estão num Proto do Futuro, todos ali não tem muita história de participações e tal, então como diz, não é um tiro no escuro, porque a gente tem aquilo que é a nossa intenção que vai dar certo, né? A gente tem que ter fé que vai dar certo. Mas você pode chegar no Proto do Futuro com o cavalo, a hora que ele entrar e estranhar aquilo, tudo o cavalo lá em casa era beleza, treino é treino, jogo é jogo. Entrar lá e sair igual um doido, não quer entrar. E aí nós fomos indicados por um amigo de uma pessoa em Penápolis, que é muito perto, é o Eduardo Castro, é um treinador que eu aprendi muita coisa com ele. Meu cavalo ficou lá 60 dias sem eu. Eu continuei trabalhando. Seu cavalo já foi. Eu mandei e eu fiquei no norte. Então eu cheguei para montar. Mas foi uma experiência muito legal, porque é igual eu estava falando, brindar o resultado da criação. O Proto do Futuro, no meu ponto de vista, logicamente que existe o cavalo, todas as competições, você pode ter um cavalo que vai te acompanhar 10 anos na vida, mas para quem cria, não quem compra um cavalo para correr, mas para quem cria o cavalo, eu acho que o Proto Futuro é diferenciado, as emoções são todas diferentes. Agora, você pensar que você domou o cavalo e está montado apresentando ele, é uma sensação fora do comum. Só de você chegar lá, você fala assim, eu já estou vitorioso, estou aqui hoje com o meu cavalo e ele vai entrar. Mas eu quero deixar a Maria contar o que me motivou, motivou não, porque motivado eu estava, o que me encorajou a encarar esse desafio através dos filhos. Conta para nós, Maria, que teve uma live familiar? Teve. E aí, a gente levou um animal que foi produzido totalmente no norte, né? A mãe já era nossa, que era uma égua que deu muita alegria para a gente, que nos ensinou muito. E o pai desse potro também era um cavalo que a gente assistiu ele correndo muito. E uma das coisas que a gente gosta no cavalo e que a gente observa são animais fiéis que correm com pessoas diferentes e dão resultado. Então, o acasalamento desse potro, do Dancer Boy, foi muito baseado nisso. Porque tanto a mãe quanto o pai corriam com pessoas diferentes e tinham resultados e davam pódio. E isso foi o que nos motivou a fazer o cruzamento. Então, eu gosto de... Às vezes as pessoas gostam muito de boi, né? Eu gosto de explicar, tipo assim, que ir para a BQM é a mesma coisa de você levar um animal para a pista da BCZ. Né? Então, assim, é consolidar, ir lá na BQM era consolidar aquilo que a gente projetou em 5 anos, porque preparar um animal para ele correr no Proto do Futuro, a gente levou 5 anos e meio para chegar ali. Contando o acasalamento e a gestação. Contando tudo, Isso. no momento que você analisou também com quem ia fazer, né? A égua, com qual cavalo. Então, é um processo de longo prazo, né? Pode ter pressa. Tem muita expectativa e tem muita fala, né? O Luciano, ele fala muito e a gente fala muito com os meninos. Eles hoje
não estão mais conosco em casa, Você no tem dia a 3 dia, filhos, são né? 3 filhos. Mas eles participam muito das decisões. E aí, foi muito bonito, porque ao longo do... A gente ficou 10 anos competindo com os meninos. E os meninos sempre viram que o Luciano tinha um amor muito grande e um desejo de aprender. Então, assim, ele aprendeu coisas sobre o esporte, ele trouxe pessoas para ensinar. E ele tinha essa paixão e esse sonho, que era dele. E aí, ao longo desses anos, os meninos foram percebendo isso. E falava, pai, que ele falava assim, mas eu vou correr, isso aqui é para vocês. E eles falavam, não, pai, você gosta. E quando foi para ir para o Potro do Futuro, ele falou assim, mas ele ainda queria que eles corressem o Potro do Futuro. Não, Queria que fosse os meninos. eu levo o cavalo e vocês vão correr. E eles falaram, pai, o sonho é seu. E a gente vai te apoiar no seu sonho. E tá tudo certo você sonhar com isso. Você não tá velho. Você vai lá e vai fazer o que você gosta. E nós vamos assistir. E foi isso que aconteceu. Então, eles se programaram para estar presente, que é uma semana, né? O Potro do Futuro. Tava a família inteira. E a gente se programou para estar presente lá com ele. Então, assim, o Luciano era muito intenso na torcida, quando os meninos corriam e o treinador. Ele ia para a pista, ele corria, ele gritava. Já teve vez dele entrar na pista, virar cambota, quando a égua batia recorde. E aí eu sei que, dessa vez, eram os filhos torcendo por ele. E isso foi muito bonito, foi emocionante. Porque, assim... O pai pode ter sonhos, a mãe tem sonhos, os sonhos não morrem nos filhos, né? O Assim, sonho continua. continua e a família vivendo o sonho juntos, né? Isso, e aí eles ter esse olhar, essa atenção para o pai, para a gente, é muito importante, porque aí também vai validando todas aquelas escolhas que a gente fez, né? De ir morar longe, de viver naquele lugar. Então, assim, aquilo nos aproximou muito, porque a gente era muito só nós, né? Só a família. E aí, viver esse momento com os meninos junto. Então, assim, eles já trabalhavam, já tinha compromisso com faculdade. E eles se organizaram para estar ali. E isso, para mim, foi o mais importante. Lógico que a gente quer pódio, né, gente? Sempre, né? Lógico. Não tem como. Porque quando a gente começou a competir, um dia eu falei para o Luciano assim, falei, olha... Se for para a gente entrar nesse negócio, a gente tem que aprender. Fazer bem feito. Né? Fazer o simples bem feito. Então, vamos aprender a fazer esse negócio? Vamos trazer gente para ajudar? Vamos ver como é que isso funciona? Porque, assim, é caro sair de casa. Se a gente vai só a família, é caro. Agora, se você vai a família ainda levando cavalo, é mais caro ainda. E tem os elementos surpresa. Igual, a gente chega numa competição, o animal pode... machucar na viagem, a gente faz de tudo para isso não acontecer, né? Então, cuidado, né? Cuidado, a escolha do caminhão, os equipamentos de viagem, mas acontece, né? Muda o clima, né? Já teve competições que a gente foi que era mais quente o lugar, então você tem que hidratar mais o animal, e às vezes você não percebe isso, que ele está desidratando, você tem... Então, assim, é uma tensão muito grande. O cavalo é a estrela. Sem contar as distâncias América do Norte. Nós Pois já é. fomos em prova de 600 quilômetros muitas vezes. Porque nós fazendo no Bico Papagaio, a prova perto tinha 2, na faixa de 100 quilômetros, são as perto. Mas 300 quilômetros, outras, nós participamos do Campeonato Paraense. O Pará, você sabe o tamanho que é. Então, é muito longe. E nós andamos mais de 100 mil quilômetros, levando tropa em torno de 7, 8 anos, fazendo participação em prova. Aqui em Goiás tem essa dificuldade ainda, diminuiu bastante, está tendo bastante prova aqui em Rio Verde, Brasília, Goiânia. E quando eu comecei no cavalo, fazer prova, no máximo era Rio Verde e São Paulo. Mas aí o nosso orgulho também é de levar um animal totalmente produzido no norte. De levar com a gente o compromisso do criador do norte e nordeste. Que a gente tem muita gente boa lá. A gente tem vizinhos, inclusive que a gente faz acasalamentos com eles, que produzem muitos animais para vaquejada, que tem o cuidado, que são antenados nesse desenvolvimento do cavalo. Vocês não carregaram só o sonho
do Luciano, da família, não, vocês estavam levando, era a esperança do povo do norte de mostrar que o cavalo do norte vai lá e ganha. Isso. E aí o Luciano foi reservado campeão na categoria. E o mais legal é que hoje tem um negócio que chama Spirit Time, que ele vai marcando as viradas no tambor. E o Dancer Boy teve a melhor parcial. Então, assim, ele teve um bom desempenho, né? E a gente foi assim, a gente acreditava no acasalamento, mas a gente ainda não tinha colocado à prova esse animal na pista, com barulho, com faixa, com gente gritando, grito, né? com um monte de animal no paddock, que eles têm que conviver ali. E aí o sucesso disso tudo vem também das parcerias, né? O treinador lá de casa entender, saber da importância do projeto, né? Que esse animal ia para São Paulo. As pessoas com que o Luciano conversou, que apoiaram ele, que indicaram o Eduardo, que foi o treinador que recebeu o Dancer Boy. E mais bonita ainda, o Eduardo trazer para o Luciano aquilo que o Luciano podia fazer melhor. Ele deu um up, assim, no jeito da gente fazer tambor, sabe? E o Luciano recebeu. E o Luciano recebeu. Porque aí que está a diferença. Quando a gente tem vontade de aprender, você capta tudo. Aquilo não é pessoal. Deixa né? eu falar sobre isso. O Eduardo, para ele conhecer o cavalo que ele ia receber, eu mandei para ele os negócios do Instagram. Os vídeos. Os vídeos do Instagram. Então tá aí. Aí, para ele entender, ó, o cavalo foi feito assim, porque é importante, né, pro treinador ver o processo que o cavalo passou, porque, como eu te falei, o meu objetivo na doma era entregar pronto pro treinador seguir. Apesar que o nosso treinador, o Genivan, já tinha colocado o cavalo para tambor, já tinha corrido, mas, logicamente, cada treinador tem o seu estilo, tem um jeito, né? E o Eduardo tem um jeito próprio dele, isso é normal. E eu ia chegar 2 dias, foi 4 dias antes da corrida oficial. O cavalo ainda estava na casa dele, na fazenda dele, e eu fui lá e montei na segunda e na terça eu montei na casa dele. O Pôr do Futuro já estava acontecendo, com outras categorias, outras modalidades. Porque lá é muito perto, tem essa vantagem também. O carro estava a 40 km do parque. Tava tranquilo, então né? podia levar um dia antes de correr, não precisa ficar lá 10 dias, né? Não é aquelas viagens nossas do norte, do Tem que Maranhão. programar, né? Não, o cavalo tem que chegar muito antes na prova para reidratar e descansar. Ali não, 40 km, pista dupla. Coisa que nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados com 600 km de buraco. Tem que falar que você tem que andar, você tem que mandar uma semana antes, o custo fica bem mais, porque o treinador tem que ficar lá uma semana antes pro cavalo. Mas aí eu cheguei na casa do Eduardo, eu fui conhecer pessoalmente o dia que eu fui na casa dele para montar no cavalo, porque foi tudo combinado por telefone, foi indicação de um amigo meu que falou, ó, esse aí é muito bom mesmo. E eu realmente queria até validar isso. O Eduardo Castro é fora de base. Mas a melhor coisa que aconteceu disso que a Maria está falando foi o seguinte, que ele vendo os vídeos, ele ficou sem graça de me chamar a atenção. Falou, e agora, né? Ele falava assim, Luciano, eu sei que o senhor é bom. Eu quero te falar um negócio, faz assim, assim, assim. Tá. Parecia que ele estava com vergonha de falar para mim, ó, o que você tá fazendo tá errado. Não é que tá errado, mas é que pode ser melhor. Pode melhorar, ou né? eu faço diferente, agora eu treinei o cavalo 1 mês e pouco, você tem que adaptar no meu jeito aqui, porque não vai dar certo mudar de hoje para amanhã. Então, essa relação, vamos dizer assim, do professor e aluno foi uma coisa que eu não tinha vivido ainda. E principalmente com esse jeito dele, essa sutileza de não impor, mas de esclarecer, Saber abordar de abordar, de mostrar, muito sábio do ponto de vista assim, de não ser invasivo e ao mesmo tempo valorizando o que eu próprio já tinha feito antes. Eu achei que essa foi a nossa conjunção maior. Porque o Eduardo, né, que é treinador lá em São Paulo, gente, ele fez isso respeitando o que você fez no cavalo
e colocando algo que podia melhorar para você chegar no pódio. Então, é um treinador muito sábio, né? Porque não impôs. Falou, ó, Luciano, quem sabe, né? Mas você foi lá e fez do seu jeito também, na hora que você foi passar, né? Acontece o seguinte. Porque lá que dentro é diferente. Você tá ali no paddock, o cara é o professor, ele é fora de base, de resultados e tudo. Só que tudo que ele te falar em um dia ou dois, você só tem 17 segundos para colocar em prática. E tem umas coisas que não dá para pensar, né? Naquela fração de segundo acaba levando aqueles, não digo nem vício, mas os hábitos, né? Tem certos hábitos que você não vai mudar do dia para a noite. Mas aí junta a técnica dele, o meu jeitão de cavaleiro e deu certo, graças a Deus. Nós tivemos um desempenho muito bom, mas o melhor de tudo foi esse split time que a Maria está falando aí, que hoje está sendo muito usado no interior de São Paulo. Né? Ele permite ao locutor da prova ver que aquele animal que está passando ali tem chances reais de ganhar, porque ele está vendo as parciais. E aí o locutor, que é o Lobo, você deve conhecer, ele foi olhando aquilo lá e ele falou assim, será que o Tocantins leva? E por sorte eu ganhei até aquele momento, depois uma pessoa passou de mim, mas eu falei assim, se eu tivesse perdido de todos que estavam depois de mim, para mim já estava bom, porque na verdade eu fui para lá meio com receio de ficar em último, né? E aí o locutor empolgou com esse negócio e acabou falando o nome do Tocantins. Falou o nome da nossa cidade lá no Tocantins antes de concluir a passada. E isso foi bom demais, foi um motivo de orgulho para nós e de reconhecimento das próprias pessoas que assistiram ao vivo, porque hoje é tudo ao vivo também, né? E quem assiste, né? Eu assisti e mostrei pro Valdinei hoje cedo. O Valdinei passou lá em casa, era cedo para comer torradinha. Era às 6 horas da manhã. Aí passa lá, vai trabalhar, não? Aí eu falo, não, entra aqui, deixa eu mostrar um negócio pra você aqui. Aí eu mostrei a prova. Ele falou, uai. Falei, falou lá em São Paulo, em Tocantins, porque ficou bem nítido mesmo. E o locutor, ele garrou mesmo na narração, que ele falou assim, agora vai bater, agora vai... E é empolgante, né? Você carregar... Primeiro você vai com o cavalo. Primeiro, depois você vai fazer uma prova de tambor, que poucos lugares tinham há muitos anos atrás, e aí vocês é pioneiro. Segundo, que você vai pensar, será que eu vou conseguir? A gente tem medo. Eu tenho medo. Quando meu cavalo vai correr até hoje, eu não participo de prova, mas eu fico louco quando eu vou ver meu cavalo. E agora você falando dos tempos aí, agora ficou com esse negócio. Quanto que deu? Quanto que passou naquele tambor? Agora que esse cavalo vai ser bom. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, eu vou ficar doido, então. Sebastião, eu não corro, mas meu coração dispara. Nossa! É muita emoção, eu não sei como é que é. É muito bom o esporte, né? Assim, como ele traz coisas boas para a nossa vida, no sentido, assim, de domar nossas emoções mesmo, né? De preparar para... Porque você também tem que honrar a vitória dos outros, Sim. né? E isso é uma coisa que o tambor tem, que eu acho muito bonito. As famílias participam. Então, a família tá toda ali na cerca, torcendo, e você faz amizade, você torce pelos filhos dos outros, você torce pelos amigos, porque você quer ver todo mundo desenvolvendo. A família isso é vive, real, né? a família vive aquilo ali. Nossa, tem muita gente boa no tambor. O tambor é um esporte para quem tá querendo iniciar as crianças no cavalo. É um esporte muito bom para criança, para toda a família. A gente vê assim, lá eu não corria, né? Mas os meninos e o Luciano, mas a gente tinha família que todo mundo participava. Vocês já viram o Lucas correr? O Lucas é filho da Gisele e do Eduardo, do Aras Vitória aqui de Goiânia. E o Lucas é um especial. E ele tem síndrome de Down. E ele bate os marmanjos tudo. E a técnica, o talento, que inteligência, a ligação com o taco, que é o cavalo dele. Aí você fala assim, nossa, é bom demais. É Deus conversando com todo mundo, é a família. Eu estava conversando com o Jefferson, que tem a Jua Taíde, que corre também, e aí ele falou para mim assim, é bom demais, né? A família tá junto, porque você vê todo mundo correndo, as crianças brincando, as crianças correndo. Eu vi uma menina correndo agora, eu acho que é Aras Alice, que é aqui do estado de Goiás. Ela tem 8 anos,
Mas que trem sensacional aquilo. Não, e aí a gente também tem que lembrar, a gente vê muito treinador de criança, assim, dessas escolinhas. O que esse pessoal faz com essas crianças e as mães vêm relatar, né? É isso, extrapola a pista, né? O menino leva aquilo para casa. Então, assim, a gente tem que valorizar também. O tambor, ele movimenta muita gente, né? A família que vai ali dedicar aquele fim de semana para aquela criança. Você falou uma coisa muito importante, a técnica. Mesmo sendo criança, eles precisam entender o que eles estão fazendo em cima do cavalo, né? Até para a própria segurança, posicionamento de perna, de mão, né? Isso tudo tem treinadores muito bons que a gente vê assim na prova, o menino correndo, você fala assim, nossa, aquele menino tem assim, ele tem postura. Não é só subiu e vou rodar o tambor. Não, aquilo ali tem muito aprendizado, tem técnica, como você disse. Tem que aprender a técnica, né? Não tem E como. muito investimento, né? Investimento, dinheiro, tempo, dedicação, Sim, demais. é um movimento, né? Movimenta uma economia. Igual você falou, né? O treinador, né? Ele dedica muito, né? Para pegar essas crianças aí. É complicado, porque ele tem que dar a vida, porque, não, imagina, o pai deixa a criança, põe no cavalo, e ele tem que pensar, eu tenho que ensinar a técnica, eu tenho que ensinar a disciplina, e essa criança não pode cair. Vou contar para você de uma criança. Eu coloquei meu menino para começar o tambor, tal, o mais velho, aí o mais novo também queria ir. E aí eu levei no Guto, que era aqui em Goiânia, e o Guto, um abraço, Guto, que está lá em São Paulo, um caboclo muito bom, muito inteligente, ele, mas a Rachel, se eu falei certo, que é Raquel aqui no Brasil, mas ela é inglesa. E aí, eles ensinando. Aí o Guto olhou para mim e falou assim, aquele menino seu tá dormindo no cavalo, e o menino tava dormindo. De 3 anos, o cavalo assim, devagarzinho, ia dormindo. O Guto foi lá e tava cochilando. Então, o treinador... E eu não tinha visto, eu tava lá do lado. E o treinador tem que ficar atento. Não, e o treinador, ele comunica com os seus valores também. Você não coloca o seu filho com um treinador que você não admira, que você não confia. Verdade. Né? Então, assim, e aí você vai descobrindo muita gente boa nesse segmento, que faz diferença. O pessoal do tambor, eu falo que é o pessoal que vive a família com o cavalo junto, é tudo unido, né? Porque às vezes eu sempre brinco com meus amigos de laço, e eles vão ficar bravos comigo, mas eu falo para eles toda vez, cara, você vai laçar, cadê sua mulher, seu filho, seus meninos? Ah, não, eu vim laçar. Traz a família, cara. O tambor não vai sozinho. Não vai. E a gente teve a experiência agora, começo do mês de maio, nós fizemos uma viagem com um grupo de mulheres de Imperatriz, que elas estão fazendo um movimento muito forte lá de acordar o tambor, que estava meio adormecido. E foi tão bonito de ver, porque eram mulheres com os seus filhos, e aí eram os maridos acompanhando. Elas eram as cavaleiras junto com os menininhos e todo mundo ali torcendo e o desejo de aprender e fazer. Às vezes caía do cavalo, o cavalo derrubava o tambor, mas elas voltavam e passavam. Teve pódio, teve muita alegria e, assim, a vibração. E tudo isso, e ali a família junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Eu falo que o tambor penaliza no meio da prova, né? Porque na hora que você tá fazendo a prova, se você passa o tambor, cai, e o cavaleiro vai terminar a prova de cabeça erguida. Esse negócio que a Maria falou aí de torcer uns pelos outros, eu sempre observei isso nas pessoas que rodeavam a gente. Porque, na verdade, a vitória ou a derrota é de você contra você mesmo, do seu conjunto, você e seu cavalo, contra você e seu cavalo ontem. Esse é o X da questão, né? Porque se eu fizer hoje, um exemplo, cheio de erros, que eu vou assistir o filme e ver, nossa, errei aqui, errei ali. Aí amanhã eu faço tudo e tirei todos esses erros. Logicamente o resultado em tempo vai ser muito melhor e eu venci de mim. Então é um motivo para eu comemorar. Se um outro cara ganhou de mim 1 segundo na minha frente, isso não me interessa mais, certo? Agora, a minha derrota é se hoje eu fizer muito ajeitadinho, assistir o filme e tal, e amanhã fizer tudo pior, né? Aí você perdeu. Eu perdi de mim mesmo.
Então, eu acredito assim que o fato de as pessoas reconhecerem que a vitória ou a derrota é com ela mesma, aí sim, o resultado ele vem de Deus, né? Vamos dizer, é aquilo que uns chamam de sorte, mas eu não vou falar que é sorte. É empenho, é treinamento e Deus brinda quem se esforça, não é Porque isso? Deus dá força para acordar todo dia, pra Exato. falar que vai trabalhar, Mas- vai pegar um cavalo, vai ter dedicação. Então, Deus ajuda quem sempre madruga, é o É, ditado popular, né? Então, se você se esforça, você vai ser brindado. Pode não ser hoje, pode ser amanhã. Mas aquela vitória e derrota é uma chance que você tem a cada dia de crescer com ambas. Ou com a vitória ou com a derrota, você tem essa chance todo dia. Se a pessoa que está do seu lado, a família está do seu lado, foi muito melhor que você, mas você foi melhor do que ontem, então os dois têm motivo para comemorar. Um porque ganhou, subiu no pódio, e você porque foi melhor que ontem. Isso é importante no tambor. Né? Eu acho que isso, além de ser importante, eu acho que isso acontece. Acontece muito. Por isso que a gente vê pessoas da mesma categoria vibrando com a vitória do outro. Dando parabéns. Não, e vibrando e achando bom a que você vitória vê do no outro. olho, né? Eu falo que Não dá pra negar. eu falando que tirando o Sidney Júnior, eu andei 4 anos atrás de prova, o Sidney Júnior entrava e falava assim, deu Sidney Júnior, deu Sidney Júnior, deu Sidney Júnior. Eu falava assim, nem por reza brava eu não tiro o título do Sidney Júnior. Sidney Júnior ganhou tudo na época. Né? E tá ganhando ainda, né? Ele é um atleta muito habilidoso, com um conjunto muito habilidoso, ele tá de parabéns. Mas eu chegava lá em Barretos, eu perguntava, Sidney Júnior veio? Veio, falei, então vamos torcer o segundo e terceiro, né, gente? E tá bom, né? E hoje tem mais alguém, tem um outro que fez o recorde mundial, que eu esqueci o nome dele, que é o Dessim, né? O Dessim também tá de parabéns, tem um conjunto sensacional. Eu tenho mais contato com o Dessim. E ele, depois de certo tempo agora, ele dá esses cursos online que dá resultado. Então ele empenha. Eu já vi ele dando curso em provas que eu fui lá no norte, ele foi para lá. É uma pessoa que eu admiro muito. O Sidney Júnior, eu já vi ele participar um monte de vezes, porque eu já fui em outros eventos, sem ser esse agora do Porto do Futuro. Aliás, quem tá lá no Porto quem tá nesses eventos da BQM é engraçado, porque de um lado tá o Dessim, do outro lado tá o Sidney Júnior, do outro lado tá o Vaguinho Simeonato, são ícones, são figuras assim, que se a gente trouxesse pro futebol, seria o Romário de um lado aqui, o Robinho do outro, o Neymar do outro, é só gente top demais que tá ali convivendo, cada um com as suas dificuldades do momento, né? Então, eu aprendi muito com esses caras, eu aprendi muito com o Dessim, vendo um período que ele teve uns problemas físicos e os resultados dele andaram para baixo. E depois ele deu a volta por cima e bateu o recorde mundial. Então, ele bateu o recorde mundial e parecia que sobrava. Não, eu pensei assim, dava mais, parece. E pouco tempo depois ele bateu de novo, Foi. ele melhorou o próprio recorde. Então, são coisas assim que deixam a gente motivado, né? Ver que as pessoas, que a gente na nossa dificuldade de pessoa comum e eles na dificuldade deles do topo, porque nem todo dia eles vão conseguir fazer isso, né? Todo dia. E você falou do Vaguinho, um abraço, Vaguinho. A Vaguinho começou junto com o Dr. Rui, que é meu amigo, e o Vaguinho é sensacional, o filho dele também já está correndo. Ele ensinou muito as pessoas, ensinou lá em São Paulo, ensinou muitas pessoas do cavalo em si, a viver o cavalo. Divulgou. Ele divulgou muito o Três Tambores. Sim. E hoje ele está correndo aí as provas de monohabilidade, né? Que agora ele ganhou também, eu vi umas premiações dele, que são cinco tipos de obstáculos, né? E eu tenho um amigo também, o Geraldo Pio, que é um grande cavaleiro lá de São Paulo, que corre monohabilidade também, a filha dele e os filhos dele, tudo tambor também, a filhinha dele mais nova foi vendo e está correndo tambor, e tem a Mara lá também que corre, a mulher dele, mas ela é brava, gritando lá na pista, corre, Pio! E o Pio, eu falei, vai pra Mara ou vai correr? Dá bronca. Dá bronca. Mas esse cavalo é isso, é bom demais dar conta. E você falou, une a família, uniu os seus filhos. Mas com o sonho a dele. mulher, ela é equipe. Ela tem que chegar junto.
A mulher é que coordena. Ela é técnica. Ah. Porque a gente tá lá na cerca observando tudo e o antes também, né? E teve muitas vezes que eu falei para o Luciano, às vezes ele queria corrigir o cavalo no percurso, na prova, eu falei, prova é para correr, prova, domar animal, consertar, a gente conserta em casa, lógico, às vezes na passada você consegue fazer um ajuste que é necessário, né? De repente você tá vendo que o animal vai derrubar, você tira um pouquinho na rédea, enfim, mas não é é hora de você e o animal, com toda aquela situação e emoção, fazer a corrida. E a mulher, quando ela tá vendo, é o jeito dela também falar pro marido, você errou pro filho, né? A mãe conversa muito com o filho. Sim. O Dr. Rui, ele ia pra prova ver o filho dele correr, ele ficava mais nervoso, o filho dele também ficava, mesmo ganhando ou perdendo, o filho dele ficava muito nervoso depois que corria. Terminava a prova, o filho dele tava muito... Não podia nem conversar com ele. Aí eu falava, como é que você faz, Rui? Ele falava, era fita cassete. Aí eles filmavam, pegavam a fita cassete, pediam uma pizza, ia ver. E aí o Vaguinho ia ver, o Rui ia ver, para consertar. Esse da fita cassete é muito importante. A gente assiste muitas vezes o que a gente já fez. Eu falo a gente, porque eu sou da equipe. Não, e aí... Então, aquele vídeo é muito importante. Aí eu filmo. E aí eu fui entender, depois de muitos anos, que na prova eu não gosto de ficar conversando, porque eu tenho que ficar prestando atenção. Eu presto atenção nos meninos, prestava atenção nos meninos, em quem corria a categoria deles, porque a gente ficava observando e vendo, porque tem muita gente fazendo coisa boa. E tinha gente também que a gente filmava para aprender, treinadores que a gente admira, para aprender a técnica deles. E aí a gente vê esses filmes repetidas vezes. E para você ver que a prova de tambores aqui em Goiânia, agora na pecuária, quem está fazendo é a Gisele e a Jo. São duas mulheres que estão enfrentando tudo do empreendedorismo, já fizeram a segunda, ano que vem vai para a terceira, e esse ano foi muito bom. E diz que ano que vem vai ser melhor ainda. Duas mulheres que estão enfrentando por conta que a família vai junto. Isso. Tá lá, a Gisele, ela tem o Gabriel, que é o filho dela que corre também, que já ganhou vários títulos. O Lucas, que é sensacional, que eu falei para vocês, que é o especial. Aí tem o Eduardo Marinho. Mas é todo mundo junto. Na hora que você vê, tá o vô, a avó, o tia, Sim. o primo. Quem vai correr hoje? É o Gabriel. Quem vai correr hoje? É o Lucas. Aí lá na família da Juliana, também a Jotaís vai correr, todo mundo torcendo. Então, eu falo que é a união. Eu acho que a gente vem consolidando a nossa presença. A gente já era presença, a mulher, né? Sim. Só que agora a gente está aparecendo. Porque antes a gente estava junto. A gente sempre esteve junto, do lado. Né? Pode observar nessas provas, nessas competições, quando você vai para a BQM, quem está fazendo um monte de coisa paralela acontecer, a mulher sempre esteve presente. É ela que está comandando tudo ali. E aí agora ela vem colocar o rosto, né? Mas na prova do três tambor, a mulher é a estrela, né? Mulher É a categoria mais bonita, do brilho. A Maria tá falando mulher na posição de mãe. Né? Mulher na posição Não, de mãe e de esposo, mas a mulher competidora é o forte dos três tambores, né? Muitas pessoas pensam em três tambores que não tem homem correndo, competindo. Eu já acabei com esse mito por muitos lugares. Ué, mas você tem cavalo três tambores? Sim, por quê? Ué, mas não é só mulheres. Eu falei, não. Eu não sei porque as filhas do... Era Chororó ou Chitãozinho, que correu o tambor e ouvia mulheres... E ficou com essa imagem de ter só mulheres no três tambores. Na verdade, o que acontece é o seguinte, que existe o circuito da ANTT, que é a Associação Nacional dos Treinadores de Três Tambores, que os treinadores não participam, são só as mulheres nas pistas reduzidas de rodeio do estado de São Paulo. Aquela pista reduzida. Ali realmente só quem monta são as mulheres, certo? E tem um campeonato próprio, com a premiação própria. Agora, essas provas abertas, aí é a família inteira, né? Eu entendi bem o que a Maria quis dizer em termos da participação da mulher na beira da cerca, no caso de mãe, de esposa e de administradora do agronegócio. Mas,
Eu acho muito legal essa questão da família inteira, porque eu, por exemplo, a primeira vez que eu montei para participar do esporte de três tambor, eu já tinha 40 anos, e foi porque os meus filhos estavam participando. Eu falei, os cavalos já estão aqui, eu gosto desse trem, senhor. Passar para cima e chega o rei. Vou andar nesse trem. Aí é igual a Maria falou, o que é muito interessante, que a fase deles passou pelo motivo de sair para estudar fora, o ninho ficou vazio, ficou eu, a patroa e um monte de tropa treinada dentro de casa. Nós vamos pôr esses cavalos para correr ou não? Vamos pôr para correr. E falando, né, do Três Tambores, quando a mulher vai correr, é algo muito bonito. E o primeiro 16 de Goiás foi da Letícia Pessim, lá de Rio Verde. E ela fez o primeiro 16 lá em São Paulo, lá no... Aras Rafaela. Não foi no Aras Rafaela, foi na Cidade do Boi, da Cidade do Rodeio. Barretos. Letícia Pessim fez 16.500 ou 16.600, beirando 16.600 em Barretos. Bruta. Foi uma passada, a égua dela, eu esqueci o nome dela, mas eu creio que era uma desta fêmea. Sensacional. Mas eu quero saber, qual que é a produção? O que esse cavalo, seus pontos futuros, é pai e mãe? Conta pra nós esse trem aí. A mãe é a nossa égua, a Weekend Dancer, que é um embrião que eu comprei, Moonlight Dancer, várias vezes Flecos Playboy, Doc Olena, é um animal 100% de apartação. 100% apartação. 100%. E é o animal que eu digo, a gente tem que fazer o que gosta. Eu gosto demais desses cavalos que trabalham sozinhos. E ela foi eu que domei, o Arthur, meu filho do meio, foi a primeira pessoa que montou nela. Eu fiz a conjunção. Eu estava fazendo para um irmão meu que é sócio e estava passeando na fazenda nessa época, que funciona, né? Eu estava falando, esse funciona assim, assim, assim. Vem cá para você ver. Aí no primeiro dia, eu fiz aquele processo que nós explicamos aqui. Aí eu falei, agora pode montar. Aí eu pus o Arthur para montar, ele tinha 12 aninhos, foi a primeira pessoa que montou na égua. Você vê o nível de confiança. Aí passou um tempo, eu pus ela para reprodução, eu não estava com esse foco no tambor com ela, principalmente. E por ironia do destino, depois que o Potrinho nasceu, ela desenvolveu a gestação durante o processo de doma. Aí o Potrinho nasceu e ele morreu com 19 dias. Aquilo foi triste, teve uma facada no coração. Uma dor, né? Aí... Era mês de fevereiro, eu falei, eu não vou prenhar de novo agora, pela questão daquelas estações de monta, do bem-nascido e tal. Aí eu falei pro treinador, ela era muito bem domada, com esse mesmo processo que eu fiz no Dancer Boy. E eu falei, não, pode treinar ela, vamos ver o que dá. E na época a gente estava ativo em prova, os meninos estavam na fase, né? Aí, com 60 dias, nós levamos numa prova e ela foi campeã da categoria Ponto do Futuro. E ela só entrou ganhando, ela tem 37 vitórias. E como a Maria falou, ela correu na mão da família inteira. Sensacional. Ela correu com o treinador, correu comigo, correu com os 3 filhos, todo mundo foi campeão com ela. Ela já participou da Copa dos Campeões de São Paulo, terceiro lugar. Terceiro lugar em São Paulo, é coisa boa, hein? Tem, hein? Aí... essa égua, ela está viva até hoje. Nós fomos com ela numa prova agora, há um mês atrás, e eu ganhei a categoria Master nela lá, Amador Master. Ela está com 15 anos. Ela é de 2008, faz as contas aí. 2008, 2018, com 2, com 3, 15 anos. 15 anos. E eu ganhei lá e ela teve resultado. Ela sempre tem resultado, ela não decepciona, não. Ela é uma doadora de embrião, já tem até 16 filhos, ela já teve. E esse Dancer Boy, eu coloquei com um cavalo de São Luís, do Guilherme Cortez, que tem um cavalo garanhão, só que ele não é criador. Sabe aqueles cavalos que tem potencial de ser garanhão, mas não tem filho? Mas o cavalo era igualzinho a ela. Ele tinha 2 irmãs, e o treinador e ele. Corria com todos eles, 4 pessoas corriam, todos os 4 tinham resultado de pódio, bom, primeira. Aí eu falei, gente, tem que casar esses 2. Véio.
E ele é um cavalo que ele tem sangue do Shade Blue, ele tem sangue do Rocket Wrangler, que é pai do Trouble Two Times, né? Mas ele não é descendente do Trouble Two Times, ele é descendente do pai do Trouble Two Times, é aquela descendência paralela, né? Aquele Você parentesco fez uma paralelo. mistura. Aí, o Shade Blue, ele é irmão do Shade Liu, né? Que foi o fenômeno Do Três Tambor, mas né? é um cavalo, se você for procurar, ele é 100% trabalho, o Shade Liu. 100% boi. Aí, o Rocket Wrangler já tem uma pincelada de corrida, mas é uma corrida que é diferente da cancha reta total. Sim. Porque você vê o Trouble Two Times, ele é um cavalo que, apesar de ser 100% corrida, ele é pai também do Linhares de Tambor, que os primeiros acasalamentos que deram muito certo do Tambor foi do Aras do Tolentino, né? Do Tolentino. Que ele colocou o Shade Liu em éguas filha do Trouble Two Times. Isso aí foi o primeiro acasalamento clássico dos Três Tambores. Então, esse cavalo lá de São Luís, que chama Zico Boy, que é o pai do Dancer Boy, ele não é neto do Shade Blue, mas ele é neto do... Ele não é neto do Shade Liu, mas é do Shade Blue. Do irmão. Ele não é neto do Trouble Two Times, mas ele é neto do Rocket Wrangler. Então, é aquelas coisas paralelas. E esse acasalamento foi um que eu planejei mesmo. Eu quis ver o resultado. Eu quis ver. Inclusive, quando eu comprei a cobertura desse cavalo, eu comprei para uma outra égua, que eu tinha o ventre dela, e infelizmente as duas gestações correram junto nas receptoras, mas o da outra égua, a égua morreu antes do parto, a receptora morreu. Então, a nossa égua principal doadora, que é o Weekend Dancer, que deu muita felicidade para a gente, como a Maria já disse, ela é um animal 100% das linhas de apartação. Ela tem várias vezes o sangue do Doc Olena, do Fleck Playboy. Ela é neta do Moonlight Dancer, bisneta do Pepto Bunsmall. Então, são cavalos consagrados na apartação. E aí, todo mundo que tem evoluído no tambor quer o sangue da corrida junto, né? E esses cavalos muito fechados na apartação, quando você pincela o sangue de corrida, ele não perde aquela essência da facilidade da doma, do calcense, né? Da comunicação com o cavaleiro. E a nossa égua, por graça de Deus, apesar de não ter nenhum sangue de corrida, ela bateu em muito cavalo de corrida. Pois é, o sangue da égua sua não tem nada de corrida e foi lá e bateu em todos. Agora a gente já tem... É quarto de milha, né? É quarto de milha. Por isso que o quarto de milha é a raça mais versátil. Então as linhagens são aquelas famílias que foi mais para um lado e deu certo. E a gente sabe que a fruta boa não cai longe do pé. Então você espera que aquelas habilidades que os pais desenvolver vão passar para os filhos. Então, se tem uma habilidade a mais no galão que corre mais, vai passar para o filho. Mas isso não quer dizer que um animal de outra linhagem não sirva. Então, por exemplo, você deve saber que o Doc Bar era um cavalo de corrida. Sim. O Doc Bar foi um cavalo refugado da corrida. Refugado da corrida e fez tudo que fez nas provas de trabalho com as maiores descendências do mundo aí, o Doc Olena, o Case to the Moon. Doc Bar foi jogado, né? Não, o Case to the Moon veio pro Brasil, é o melhor filho do Doc Olena, que eu considero, né? Então, é uma linhagem que saiu da corrida e deu tudo que é possível no trabalho, com gado, inclusive, né? E essa égua minha é descendente do Doc Olena. Então, ela tem a linhagem de corrida também, as coisas se misturam todas, né? O acasalamento, ele é uma etapa. Depois vem a etapa da doma, vem a etapa do treinamento, vem a etapa da criação bem feita, com alimentação, com suplementação, né? Com saúde. Tudo isso junta para fazer o bom animal, né? O Rui sempre fala que os cavalos em si, o quarto de milha, se você for lá no depois do bisavô, todos são os mesmos. Sim. E o quarto de milha, talvez tenha um que faz o tambor mais rápido, o outro que mexe com o tambor mais... Mas o quarto de milha, ele é tão versátil
que qualquer quarto de milha bem treinado, ele vai fazer aquela modalidade bem feita. Pode ser que tenha uns mais rápidos, que viram mais fácil, mas o quarto de milha, ele tem essa versatilidade em fazer todos os tipos de prova e fazer bem feito, né? Sim, nós, por não digo nem preferência, mas por afinidade, nós, quando fomos daqui do Sudeste para o Tocantins, nós levamos esses cavalos mais fechados na partação. E lá hoje é muito forte a cultura da vaquejada, a gente tem que agradar também o mercado, e a vaquejada tem ido muito para o lado da corrida também, não é só o tambor, a vaquejada também tem procurado cavalo de corrida, e eu já observei que tem algumas linhagens de corrida que dá muito bom, seja na vaquejada ou no tambor. Entre eles eu falo do Apollo VM, que realmente eu já fiz os cruzamentos com a Apollo VM, muito fácil de domar também, muito manso de natureza, e tem um pouquinho mais dessa, eu não digo nem que é esperteza, eu falo mais que é o galão mesmo, né? Ele é mais rápido. E uma outra linhagem que eu observo também é o Destafeme, que realmente ele não, entre aspas, não piora a questão da aprendizagem do cavalo, e mantém um cavalo um pouco mais fogoso também, que pede para fazer, né? Aquele cavalo um pouco mais entusiasmado, vamos dizer assim. O Destafeme dá um pouco de trabalho no início, né? Ele é um cavalo mais esquentado. Rapaz, nós temos uma lá que é filha da Weekend, com um cavalo que chama Real Tafeme. O Real Tafeme é filho do Destafeme em égua cheia de liu. Sensacional. Só isso. Essa Real Tafeme, ela tá na idade de ponto futuro agora, depois do dia 1º de julho. Aí com esse resultado que nós tivemos com o Dancer Boy, isso vai credenciando a gente a ter coragem de voltar lá, né? Para correr com ela o ponto do futuro 2023. Mas tem muita água para passar debaixo da ponte. Ela deu trabalho para domar ou foi... Bom, ela não foi eu que domei, porque como eu te disse, eu domo um por ano, né? Mas eu já corri prova com ela. Foi o nosso treinador que domou e preparou ela, e esses dias para trás eu fui numa prova com ela, mas naquela categoria cavalo iniciante, né? Nem ponto do futuro, ela não tem 4 anos ainda, é uma potra. A potra que o Valdinei mostrou para vocês, a potra dele é Tafeme com cheio de liu. Nossa, então eu garanto que é boa. Essa nossa, ela é muito boa, muito fácil. Agora, você percebe que, às vezes, para uma criança, enquanto ela não se amadurecer, você põe um menino lá e taca e corre, não sei o que, pode ser que o animal vai perdendo um pouco daquela consciência, né? Que eu acho que o cavalo do trabalho ele ajuda mais na parte da criança mesmo que está iniciando. Luciano, e eu fiquei sabendo que você tem um projeto legal demais para quem quer conhecer o mundo do cavalo, ter um cavalo quarto de milha. Conta aí pra gente, que projeto é esse? O que tá saindo aí da sua cabeça, da cabeça da Maria, gente? Olha, você pensa bem, nós não falamos aqui do tanto que a gente evolui, se coloca à prova fazendo esse processo de doma. Então, nosso projeto é para popularizar para as outras pessoas viver o que a gente viveu nessa questão da doma racional, da conjunção, e disponibilizamos à venda 19 potros que vão estar em ponto de doma daqui 10 meses, e esses potros, ao serem vendidos, o comprador já fica com ele lá em casa até a data da doma, com o zelo por nossa conta, e ele vem em abril do ano 2024 participar de um curso de formação de domador, né? Usando essas técnicas aí da conjunção, da doma racional e tudo, e a pessoa vai ter a experiência de ter um cavalo que ela própria domou. Você vai fazer não vai ser um leilão, vai ser... Não, a venda ela vai ser programada ao longo desse prazo, certo? Sim. Então, os animais já estão disponibilizados para escolha, tem animais mestiços, tem animais puros, tem macho, tem fêmea, e a pessoa escolhe aquele que ela queira, que ainda não tenha dono, e fica com o cavalo lá em casa até a data da doma. Deixa eu entender, você vai colocar a pessoa para viver e ter o sentimento do cavalo todinho, do início ao... Exatamente, a pessoa vai pegar o cavalo chucro,
mas logicamente, que é um cavalo que já foi casqueado, Sim, já foi tosado e tal. Mas é um cavalo que nunca foi montado. E aí ela vai participar com o instrutor, que nós vamos levar pessoa renomada para dar esse curso, inclusive não está definido ainda porque nós estamos para decidir entre 3, todos da mesmíssima qualidade, que vai treinar o comprador desse potro a ser o domador dele. Então a pessoa vai viver aquilo que nós vivemos, que é domar o próprio cavalo. Agora, se depois ela vai querer ir no potro do futuro com o cavalo na modalidade dele, aí já é questão de cada um. Vocês não estão vendendo um cavalo. Vocês vão colocar na vida de uma pessoa uma ligação, a primeira ligação com o cavalo. Ele vai ter a oportunidade de ter aquele cavalo como a primeira ligação, e se ele for alguém que vive esse mundo, provavelmente esse cavalo vai ser o cavalo dele correr. Dele viver, correr tambor, vaquejada, porque lá tem muita vaquejada. Sim. E os cavalos de tambor com quando a gente fala corrida misturado com apartação, dá cavalos sensacionais, né, de vaquejada. Então, o cara vai poder ter a experiência única com o cavalo dele. Isso é sensacional. E não só no esporte, né, Sebastião? Você tem um cavalo que você domou para lida. De repente, a pessoa quer um cavalo bom para ela montar no dia a dia da fazenda ou para um filho. Então, é você fazer o seu animal. É uma experiência e viver a emoção dessa experiência. Porque quando a gente fala dessa doma do animal, a gente também está domando as nossas emoções, né? Igual você falar assim, o resultado da prova, ele está muito no desempenho do animal, mas também na emoção que o competidor está ali naquele momento, né? Porque é uma conexão muito grande. Então, assim, fazer esse exercício com o cavalo traz um monte de benefício para a pessoa. Então, assim, é uma oportunidade também de autoconhecimento, né? De autoconhecimento, de aprendizagem. De disciplina. Disciplina. Então, assim, foi uma ideia do Luciano, porque partiu da vivência dele e de ver que qualquer um pode fazer, né? Desde que você tenha respeito à técnica e ao animal, você consegue fazer esse movimento, né? Quando você fala que é o cavalo para pessoas que gostam mesmo, para ter lá na fazenda, né? Eu sou assim, eu tenho lá os que brincam na prova de tambor, que tá com o Thiago. Thiago, um abraço, fica com Deus aí em São Paulo, é para você ganhar, viu? Que aqui tem pressão mesmo. Aqui tem pressão mesmo. Mas eu tenho a Bela, uma desta fêmea, que tá lá, que é para mim ver e para me andar de vez em quando. Eu gosto mais de ver ela, a beleza dela. Eu fico olhando e falo, tá bom. Eu fico, domingo à tarde, eu fico 2 horas olhando ela passear. E aí isso me agrada, isso me faz bem. Então, esse sentimento, tem muita gente que tem isso e não tem oportunidade de ter um cavalo porque ele não sabe como comprar o cavalo, qual cavalo comprar. Ele não sabe quem ele vai levar esse cavalo para domar. Então, vocês estão fazendo tudo isso num negócio sensacional. E aí a gente aproveita para convidar, né, os nossos amigos, as pessoas que gostam de cavalo para estar lá com a gente na fazenda nesses dias. A gente, mais para frente, já vai divulgar como que isso vai funcionar. Mas já fica o convite, né, de viver essa experiência junto com a família araguaiana, né, de viver esse momento de fazer o próprio cavalo, né? Mas vocês vão vir aqui contar tudo pra gente. Sim. Dia, data, horário, quem que vai treinar. Mas já fica aí esse gostinho para quem é um amante do cavalo, para quem gosta de cavalo bom, que nós vamos estar já pensando nesse movimento aí. Isso aí. A ideia surgiu por conta dessa nossa experiência no Potro do Futuro de ter montado o cavalo que domou. Então, eu tenho condições de partilhar isso para outras pessoas, porque eu tenho cavalo à venda e não que eu vou dar o curso, mas eu posso trazer outras pessoas. Como eu aprendi, outros aprendem. E a gente sabe, a gente tem consciência de que isso daí é uma coisa que pode ser feito por qualquer pessoa que tirar 10, 15 dias para fazer. Não tem que trazer uma experiência anterior. Inclusive, esses treinadores de domador, né? Treinador de domador, eles querem que as pessoas não tragam a experiência anterior, certo?
O que acontece, e é bom deixar frisado, que quando você tem uma ideia dessas, você quer passar o que você sentiu e que outras pessoas sentem, compartilhar essa coisa boa. Porque lá na fazenda vocês têm vários outros tipos de negócio. Então, o cavalo é algo para unir a família e você resolveu, agora é hora de eu mostrar para o pessoal que eles podem fazer e pode acontecer. Foi isso, Luciano? Foi exatamente isso. Nós queremos partilhar, porque tudo que nós contamos aqui em termos assim de ganho pessoal, com autoconfiança e tudo, até para gerir os próprios negócios, o cavalo ajudou a gente. E nós sabemos que todo mundo pode passar por essa experiência que é boa demais. E eu espero vocês para vir contar tudo sobre esse projeto, falar data, falar horário, onde vai olhar esses cavalos, como vai comprar. Eu espero vocês aqui no Agro Tem Voz e muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Maria. Um abraço para os seus filhos, que pelo jeito que vocês falaram, o amor, os seus filhos com vocês, eu já senti que nós estamos em casa, é a família do tambor, é a família do cavalo. Muito obrigado pelo carinho que vocês vieram aqui e conversaram conosco do Agro Tem Voz. Sebastião, eu que agradeço o convite. Foi muito bom participar e eu rezo a Deus para que a sua voz leve a voz do agro para o Brasil inteiro, para mostrar para todo mundo que a gente fica caladinho aqui, mas nós temos que mostrar as coisas de boa que a gente tem. Obrigado, senhor. Muito obrigada, Sebastião, por dar a oportunidade da gente contar um pouquinho da nossa história e partilhar o seu tempo, a sua voz conosco. Obrigado, Maria. E eles vão voltar, vão contar tudo para nós sobre esse projeto. Sebastião Parreira, o Agro Tem Voz, e até a próxima.